Uma área da Macedônia devia ser visitada com o Evangelho, e Filipos era a principal cidade daquele distrito. Era uma colônia, diz Atos capítulo 16, versículo 12, o que significa que as leis e a cultura romana obtiveram um posto avançado de Roma, no norte da Grécia. Ao escrever aos Filipenses, Paulo empregou essa imagem dizendo aos crentes que nossa cidadania está nos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Toda assembleia deve ser um pedacinho do céu da terra, deve ser um pedacinho no céu na terra, mantendo as leis celestiais, refletindo os padrões celestiais e comunicando as notícias celestiais. Aparentemente não havia sinagoga em Filipos, mas a cada sábado um grupo de mulheres piedosas se reunia à beira do rio para orar. Novamente, em sua epístola aos Filipenses, Paulo enfatiza a importância desse exercício vital. Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Isto mostra que a oração é fundamental. Entre as reunidas à beira do rio estava Lídia, da cidade de Tiatira, Atos capítulo 16, versículo 14, uma empresária longe de casa. Conforme foi observado no vídeo anterior, esta senhora asiática teria perdido a salvação se os pregadores tivessem ignorado a restrição do Espírito e seguido em seu território natal. Você pode conferir isso em Atos capítulo 16, versículo 6. O planejamento e o tempo de Deus são perfeitos. A única outra mulher de Tiatira na Bíblia que conhecemos foi a infame Jezabel, uma profetisa auto-intitulada que exalava o mal em Apocalipse capítulo 2, versículos 20 a 24. Ela contrasta com a gentil e refinada Lídia, que nós temos neste capítulo 16 de Atos. Lídia era uma que adorava a Deus, outro conceito desenvolvido na epístola, quando Paulo escreve aos Filipenses: nós somos a circuncisão que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Lídia, a prosélita, admirava o Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro, mas agora salva, ao ouvir o Evangelho agora, ela estava aprendendo que a adoração gira em torno do Senhor Jesus. É nele que nos gloriamos. E a adoração é estimulada pelo Espírito de Deus, não estimulada por parafernália religiosa externa, que pode apelar aos sentimentos da visão, olfato ou audição, mas uma adoração sincera que vem do Espírito Santo a uma pessoa, invisível, mas real, o Senhor Jesus e o seu Pai, o nosso Pai. Pessoas respeitáveis como Lídia, que oram e adoram, ainda precisam de salvação. Então, ela ouviu a mensagem, ela nos ouvia, diz Atos capítulo 16, versículo 14. A fé vem pelo ouvir, Romanos capítulo 10, versículo 17. E a fé foi gerada. Ela atendeu às coisas que foram ditas de Paulo. O Senhor estava trabalhando em seu coração, pois ninguém naturalmente busca a Deus, Romanos capítulo 3, versículo 11. A atividade divina precede toda a conversão. Nas reuniões de oração, estamos constantemente expressando o fato de que não podemos suscitar um pensamento ansioso no coração dos pecadores ou desejosos no coração dos pecadores. Somos dependentes da atividade do Espírito Santo. Atender às coisas ditas por Paulo tornou-se a marca registrada da Assembleia em Filipos. Paulo disse: vós sempre obedecestes. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Imediatamente após sua conversão, ela foi batizada, assim como sua família. Com o passado dela, provavelmente, nós também a teríamos batizado imediatamente. Talvez tivéssemos sido
mais duvidosos em relação ao carcereiro, história que está nesse mesmo capítulo 16 de Atos, provavelmente ele era grosseiro e também tinha uma bagagem impressionante de coisas ruins que marcaram a sua vida, mas também foi batizado, depois de salvo, na mesma hora da noite, imediatamente. Atos capítulo 16, versículo 33. É bíblico batizar as pessoas assim que elas professam ser salvas e desejam este passo de obediência. Uma abordagem cautelosa pode ser necessária nos casos em que os candidatos dizem ter sido salvos há algum tempo, sem qualquer evidência de nova vida em suas vidas, ou seja, sem a vida de Deus nas suas vidas. A expressão que nós temos aí nesses versículos, sua casa foi batizada, no caso de Lídia, assim como no caso de carcereiro, no caso do carcereiro, Atos capítulo 16, versículo 33, e da casa de Estéfanas, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16, isso deu origem à ideia de que é legítimo batizar as famílias dos crentes, como as crianças, por exemplo, mas não há menção de Lídia ter marido ou filhos. Havia irmãos em sua casa, Atos capítulo 16, versículo 40, e se essa inferência precisa ser feita, é provável que seu status fosse servos e não crianças. A família do carcereiro tinha idade suficiente para ouvir a palavra, Atos capítulo 16, versículo 32, idade suficiente para crer, versículo 34, e, portanto, idade suficiente para ser batizado, versículo 33. A casa de Estéfanas tinha idade suficiente para eles eram dedicados aos santos, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15. Não há sanção bíblica para batizar alguém quem nunca foi salvo, embora possa ter conexões com famílias de crentes. Nunca lemos de batismo de crianças, nem insinuação disto. A realidade da experiência de Lídia foi vista em seu compromisso imediato com o trabalho de mostrar hospitalidade aos pregadores. Atos capítulo 16, versículo 15. A fé sem as obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. Em breve, Paulo trocaria sua casa confortável e cômoda por uma cela de prisão imunda. E assim, isto é um outro vínculo com a epístola de Filipos é estabelecida. Ele sabia como ser humilhado e como ter abundância. Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Seu contentamento e capacidade de se adaptar a mudanças nas condições se devia ao fato de que Cristo o fortaleceu. Essa mesma força está disponível para nós nas circunstâncias mutáveis da vida. A vidente, possuída pelo demônio, perturbou o trajeto diário de Paulo e Silas para a beira do rio, enquanto os saudava como servos do Deus Altíssimo. Atos capítulo 16, versículo 17. Mais uma vez, há uma conexão com a epístola. Na primeira linha, Paulo descreveu a si mesmo e Timóteo como servos de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Esta menina era uma escrava que tinha senhores. Atos capítulo 16, versículo 16. Ela reconheceu que esses homens deviam lealdade a uma autoridade superior e obediência aos ditames daquele que é supremo no universo. Eles eram servos do Deus Altíssimo. Não há registro de que essa menina ou essa moça tenha sido salva, mas presumimos que ela foi. Ela certamente foi libertada do poder satânico e assim foi privada de sua habilidade sobrenatural de prever eventos imediatos. O contraste entre a garota e Lídia dificilmente poderia ser maior. Havia um enorme abismo social entre as duas. Lídia era abastada e estava envolvida em um negócio respeitável e lucrativo. A menina era uma escrava. Havia um enorme abismo religioso entre as duas. Lídia adorava a Deus e a garota era dominada pelo diabo. Os contrastes são imensos, mas o poder de Deus tocou essas duas extremidades
da escala social, demonstrando o apelo universal do Evangelho. Em Jericó, o Senhor Jesus abençoou tanto o mendigo Bartimeu quanto ao rico Zaqueu. O camareiro da cidade e o escravo número 4 estavam unidos em Cristo. Paulo os menciona em Romanos capítulo 16, versículo 23. Um era um camareiro, outro era um escravo. Leia lá. Os senhores da menina os senhores desta garota ficaram indignados e arrastaram Paulo e Silas perante as autoridades para espancamento e prisão. A esperança de seus ganhos se foi. Atos capítulo 16, versículo 19. Ganho é outro tema da epístola aos Filipenses. Paulo os lembra disto. Paulo diz, morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21, ao antecipar, ele diz, ao antecipar ou o desejo de estar com Cristo. Coisas que Paulo havia considerado ganho foram descartadas em seu desejo por Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Que tenhamos a perspectiva correta, com pouca consideração pelas coisas lucrativas desta vida, mas focado no ganho que é eterno.